A gente tá cansado de vir aqui falar de jogadores que tinham um potencial gigantesco quando eram jovens, e aí foi passando os anos, e esse potencial foi sumindo, os caras floparam, mas hoje o vídeo é meio que o oposto, sacou? Vamos falar de 5 caras que tinham potencial massa, mas parece que foram melhorando e melhorando a cada ano que passava. Envelheceram como vinho e chegaram no auge das suas carreiras depois dos 30. E o primeiro nome da lista nunca foi um jogador ruim, mas demorou muito pra ser chamado de craque, né, que é o Karim Benzema. O Benza começou a carreira dele no Lyon e foi nas últimas 2 temporadas por lá que ele realmente começou a despontar, né, fazendo mais de 20 gols em 2 temporadas seguidas, o que eram números incríveis aí para um garoto de 21 anos, né. Assim ele despontou o interesse de muitos times na Europa e no verão europeu de 2009 foi contratado pelo Real Madrid, chegando junto com outros reforços como Xabi Alonso, Kaká e Cristiano Ronaldo, ou seja, a chegada dele acabou sendo um pouco ofuscada, até porque Cristiano e Kaká eram os últimos 2 vencedores da bola de ouro, né? Então o Karim teria que comer muito arroz com feijão, muito espinafre ali pra conseguir o seu espaço. E além de tudo, o Real Madrid já tinha um camisa 9, um goleador titular, era ele, Gonzalo Higuaín. E pra piorar, o Real também tinha Raul González, ídolo eterno do clube, tudo bem que mais veterano e tal, mas ainda tava no elenco. Então a disputa era ferrenha e fez com que a primeira temporada do Benzema acabasse sendo bastante ruim, né? Ele pegou muitos minutos ali vindo do banco, individualmente sem conseguir fazer muitos gols e coletivamente também fracassando, porque foi nessa temporada aí que o Real Madrid tomou o famoso Alcorconazo, quando perdeu de 4-0 para um clube pequeno na Copa do Rei. E na Champions, eles caíram eliminados para o próprio Lyon, ex-time do Benzema. As coisas vão melhorando com o tempo, o Benzema passa a ser titular, mas como ele mesmo disse, ele era uma espécie de ator coadjuvante, né, para os outros jogadores do time, em especial o Cristiano Ronaldo, obviamente, que era a grande estrela. Quando o Bale chega, se forma o trio BBC, mas muitos apontam o Benzema naquela época como o elo fraco daquele trio, como o cara que tava ali mais pra tentar fazer os outros dois jogarem, pra facilitar a vida dos outros dois. O tempo passa, o CR7 vai pra Juventus, o Bale acaba tendo um péssimo fim de carreira ali devido a lesões e ao golfe, e é aí que a melhor versão do Benzema vai surgindo, com mais liberdade e protagonismo, ele fica mais perto do gol, passa a jogar menos pelos outros e marcar mais ele mesmo. E é aí, aos 34 anos, que ele consegue a sua evolução final. Com um parceiro de ataque agora chamado Vinícius Júnior, que driblava, corria, criava jogadas e dava assistências pra ele. O Benza fez a melhor temporada da sua carreira, terminando como artilheiro de La Liga com 27 gols e campeão, e artilheiro da Champions com 15 gols e campeão, com direito a uma porrada de gols no mata-mata, sendo decisivo em todas as fases. Depois de muito tempo de carreira, Benzema não era mais coadjuvante, agora ele era o protagonista e com uma temporada brutal, merecidamente ganhou a bola de ouro, mostrando claramente que o auge de um jogador pode sim vir depois dos 30. E a gente continua no Real Madrid, o próximo nome da lista é quase que uma manifestação, assim, uma incorporação da frase envelhecer como vinho, é ele, Luka Modric. Ele foi formado no Dinamo de Zagreb, né, acabou chamando a atenção do mundo inteiro no Tottenham e foi em 2012 que ele foi pro Real Madrid por cerca de 35 milhões de euros. Mas dizer que o começo dele em Madrid foi um pouco ruim é igual dizer que o Mbappé é um pouco rápido. No meio campo que também tinha Xabi Alonso e Khedira, o Modric demorou a conseguir se impor ali, né, e virar uma peça importante na equipe. Tanto é que no ano de 2012, atenção, hein, o jornal Marca de Madrid, beleza, os caras puxam o saco do Real o tempo todo, eles são madridistas assim até o fundo do osso, fez uma enquete para eleger a pior contratação de 2012 e quem é que venceu? Luka Modric. Se foi um delírio coletivo eu não sei, mas a rapaziada não estava satisfeita com o desempenho do cara em campo. Aí você pensa, ah, mas ele era jovem, pô, tava se acostumando. Não! Luka Modric foi pro Real Madrid nessa época, tava com 27 anos, amigo. Muitos jogadores estão no auge da carreira já nessa etapa, né? Mas a gente sabe que o Luquita é brabo, né? E não demorou muito pra mudar a situação dele. Logo na temporada seguinte, o cara já vira ali titular absoluto, né? E acaba sendo peça importante do Real Madrid, que vence a Champions League de 2013-14. Em um ano, ele é eleito a pior contratação. No outro, tá levantando uma orelhuda. Haja volta por cima, né? Inclusive, essa volta por cima só foi indo mais pra cima, porque ele acaba depois formando o trio histórico aí com o Toni Kroos e o Casemiro, ganhando várias Champions em sequência e mais outros tantos títulos, né? Só que é só aos 33 que o Modric chega, digamos, no seu auge, porque ele foi campeão da Champions com o Real Madrid e na mesma temporada, na verdade, ele vai pra Copa do Mundo com a Croácia, né? Um país pequeno, menos forte no futebol, e acaba levando a Croácia para a final, amigo. E por isso, muitos dizem que de forma merecida, outros dizem que não, mas ele ganha a bola de ouro de 2018.
E aí você pensa, bom, daí não tem como subir mais, né? Meio que para um jogador como o Modric já atingiu o teto dele, vai começar agora a despencar. Mas é o completo contrário, beleza? Com 37 anos no momento da gravação desse vídeo, o Modric continua sendo peça importantíssima do Real Madrid, foi campeão da Champions mais uma vez em 2022 e na Copa do Mundo novamente teve um desempenho elogiável, levando a Croácia para as semifinais. E com isso, meus amigos, ele não só entrou pro time do ano da FIFA Pro aos 37 anos, como ficou em quarto lugar no FIFA The Best. Depois de tudo isso, volta e meia a gente ainda vê o cara em campo fazendo jogadas geniais, dando arrancadas e tipo no alto nível, saca? Na Champions League, assim, não contra um clube qualquer. E aí a gente poderia falar, porra, o Modric realmente, né, envelheceu como vinho, mas parece que o cara não envelheceu, sacou? Pro próximo caso, a gente continua na família It pra falar do Ibrahimovic, um dos grandes imortais do futebol. E a gente já falou do Ibra várias vezes aqui, mas a gente é obrigado a falar de novo, porque, cara, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais matador, né? A carreira do Ibra nunca foi fraca, beleza? Ele já começa muito bem no Ajax, mete muito gol por Juventus, Inter, aí tem aquele período do Barcelona lá que é conturbado, mas depois vai pro Milan, mete gol para um caramba também. E aí aos 30 anos de idade é que ele vai pro Paris Saint-Germain. E por lá ele cria uma grande identificação com o clube, porque eles estavam no começo desse projeto bilionário aí do Paris, né? E ele foi lá pra, digamos assim, desbravar. Sabe aquela parada assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato? O Ibra pode falar isso tranquilamente. Ele eventualmente se torna o maior artilheiro da história do clube. Depois foi ultrapassado por Cavani e Mbappé, mas chegou a ser, né? E na sua temporada de despedida, aos 34 anos, ele tem então o momento mais goleador da carreira, se despedindo em alto estilo na temporada 15 e 16, marcando 50 gols ao total. Aí depois ele vai pro Manchester United, tem uma boa primeira temporada e a segunda foi horrível por causa das lesões, né? E aí como ele tava jogando muito pouco, parecia que a carreira dele, enfim, estava chegando ao seu final. Aí que ele vai pra MLS e aí você pensa, bom, o cara foi pra MLS, acabou, né, mano? É pra se aposentar, 36 anos na cara, com lesões, mas não. Se tem uma coisa que o Ibra deixou claro a carreira inteira é que ele não é um jogador comum, né? Ele tem algo diferente. E ele passa a meter gol a rodo lá na MLS, incluindo algumas eslataneadas das brabas, como esse gol aí que é até difícil de escrever, né, velho? E aí ele surpreende o mundo, porque ao invés de se aposentar lá nos Estados Unidos, ele faz o caminho contrário e retorna pra jogar em alto nível na Europa. Ele volta pro Milan e joga bem menos porque, cara, realmente a idade tá chegando pra ele. Teve problemas de lesão agora recentemente que atrapalhou bastante, mas mesmo assim ainda está jogando com 41 anos e recentemente se tornou o jogador mais velho da história a marcar um gol na Série A italiana. Num dos seus primeiros jogos pelo Milan, né, há mais de 10 anos atrás, a trinca de meio campo era Gattuso, Pirlo e Seedorf. Deu tempo de todos esses caras se aposentarem, virarem treinadores e o Ibra continua jogando. E o próximo a gente acabou de falar dele, né, um cara que passava muito calor em campo porque estava sempre jogando de terno, que era o Andrea Pirlo. O Pirlo teve seu começo no Brescia e passou pela Inter de Milão, onde ficou pouco tempo, até ir pro clube onde ele mais se destacou na carreira, que foi o Milan. No Milan, o Pirlão se tornou um jogador lendário, né? Um dos melhores meio-campistas do mundo durante vários anos aí, e até considerado por muitos um dos melhores da história, com seu estilo de jogo que fugia bastante do tradicional, porque ele era um volante, só que muito longe de ser um volante de marcação, um cara pegador, não. Ele era um maestro, um regista que atuava recuado. Isso rendeu a ele 2 Champions Leagues, 2 Série As e, claro, o título mais importante da sua carreira, a Copa do Mundo com a Itália em 2006. Aí tu pensa, pô, o cara virou uma lenda lá, né? Joga um absurdo, vai ficar no Milan a carreira inteira, mas que nada, chegou com 32 anos e rolou aquela parada que a gente já viu tantas vezes no mundo do futebol. O cara quer ficar mais tempo, o clube não quer entregar um contrato de longa duração porque o cara já está um pouco mais velho, e assim ele saiu de graça pra Juventus. Imagina você abrir mão de um dos grandes jogadores da sua história recente, né? O Pirlo mesmo explicou. Eles queriam me dar só mais um ano de contrato, porque é o que eles faziam com os jogadores acima dos 30. Eu não concordei, porque queria ficar lá muito mais tempo. Eu queria ficar no Milan a minha vida inteira. E assim ele foi pra velha senhora e, cara, quanto mais tempo passava, parece que o Pirlo melhorava cada vez mais. Ele comandava aquele meio campo da Juventus, que é verdade, tinha outros tantos jogadores bons, né, como o Pogba, o Marquinhos, o Vidal, mas o Pirlo era o grande maestro, achando passes como ninguém e dando liga para aquele time, que foi muito bem sucedido, com o Pirlão ganhando 4 ligas italianas consecutivas e ainda com 36 anos chegando numa final de Champions titularíssimo. Aí sim que ele resolveu se despedir e viver uma vida mais tranquila lá nos Estados Unidos. Mas o cara que o Milan não quis porque tinha 32, estava velho, rendeu em altíssimo nível
até os 36. Detalhe, o Pirlo acabou entrando para aquele time dos sonhos da bola de ouro, ficando na equipe reserva, né, na equipe de prata, digamos assim, na sua posição atrás, na história inteira do futebol, segundo a France Football, apenas de Xavi e Lothar Matthaus. E a gente começou o vídeo falando de um centroavante que foi ficando cada vez melhor com o tempo, e vamos falar de outro agora pra finalizar, que é o Lewandowski. O Leva chegou no Borussia Dortmund aos 21 anos, depois de ter se destacado pelo Lech Poznan da Polônia, só que a primeira temporada dele na Alemanha foi um pouquinho complicada, né, não conseguiu marcar nem 10 gols, era reserva e tal. É verdade que ele era muito jovem ainda, tava se adaptando ao novo país, né, mas a gente sabe que tem jovens que não precisam de tempo de adaptação nenhum. Então digamos que o começo do Leva foi um pouco lento, né? Só que naturalmente o Leva vai evoluindo e se tornando peça importante daquele Borussia Dortmund, e passa a ser um centroavante que fazia pelo menos 20 gols toda a temporada, inclusive conseguindo muito sucesso coletivo também naquele time do Klopp que tinha Reus, Mario Götze, que venceu 2 Bundesligas e chegou a uma final de Champions. Nisso ele vai pro Bayern de Munique, e a primeira temporada dele é mais ou menos mantendo o nível do Dortmund, sacou? Só que a água do Bayern lá é diferente, e a qualidade dos companheiros que ele tem ao seu redor geralmente também, né? Só que o Leva vai evoluindo, vai progredindo, começa a ganhar tudo que é título com o Bayern de Munique, né? Inclusive várias vezes o campeonato alemão. E aí ele começa a cravar todo o jogo, mete gol a rodo, só que muitos ainda pensavam, pô, ele é só aquele centroavante que tá ali, né, concretizando as chances que os outros criam e tal. Só que esse argumento vai caindo por terra e acaba sendo dilacerado no ano de 2020, quando o Leva chega na sua evolução final, vencendo tudo que disputou e metendo simplesmente 55 gols na temporada, conquistando então aos 32 anos o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Ele continua essa fase absurda e na temporada seguinte, agora com 33 anos, mete 48 gols e é novamente eleito aí o The Best. No melhor estilo panela velha é que faz comida boa, né? Tendo mais gol do que jogo na temporada, absurdo. Depois, com 34, o Leva vai pro Barcelona e o time passa por certa instabilidade e tal, mas ele também tá metendo seus golzinhos a todo momento. É mais um cara que foi bom a carreira toda, mas parece que quanto mais chegou perto dos 30, até passou, mais bola ele jogou, né? E cara, tem uma pá de jogadores que poderiam ter entrado nesse vídeo aqui, né? O Zidane, por exemplo, é um deles também. Então se você sentiu falta de alguém, deixa nos comentários aí quem e por quê, né? E espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like também, que ajuda bastante a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!